Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre BPM, BPMN e modelagem de processos com Visage. Inscreve aí no canal, ative o joinha se você gostou do vídeo e ative o sininho para você não perder os nossos vídeos bacanas que a gente tem aqui no canal. Eu faço esses vídeos com muito carinho para vocês, viu, gente? De forma gratuita. Eu recebo muito feedback do pessoal falando que ajudou e tal, o vídeo, principalmente os vídeos de arquivo. E eu vou falar um negócio bem bacana, viu? Porque a modelagem de processo ela é muito correlata à gestão de documentos e informações, a fluxos de informação, gestão de informação empresarial. Então, eu acho que tem muita coisa a ver, né? Eu trabalhei muito tempo da minha vida fazendo isso, trabalho, inclusive, fazendo isso, e é algo que eu trouxe com muito carinho para vocês. Então, nós vamos fazer 4 vídeos aí no total. Esse primeiro vai ser só conceitos. O segundo vai ser sobre os símbolos. O terceiro vai ser a prática, eu mapeando mesmo os processos, desenhando, vocês vendo a minha tela como um processo. E o quarto vai ser um vídeo sobre a associação do mapeamento de processos com gestão de informações, de documentos. Eu trabalhei já há muito tempo com gestão de processos, trabalhei muito em setor privado. Eu tive 1 ano de experiência aí nesses 20 em empresa pública, mas eu trabalhei a maior parte da minha vida em setor privado e com consultorias. Então, eu pude apresentar muitos recursos, né, informacionais, muitas relações de gestão de informação empresarial. Eu tenho muitos casos, né, muitas experiências que eu convivi aí com empresários, né, fazendo planejamento estratégico, fazendo mapeamento de processos, implementando o ISO, implementando o 9001, 14001, 45001, entre outros, ISOs. E aí eu tive trabalhei muito tempo também com mapeamento de processos. Hoje eu trabalho muito hoje com mapeamento de processos. Eu vou explicar para vocês um pouquinho da minha experiência. Então, o que é esse curso, né? O curso, ele visa dar compreensão e apresentar como deve ser o trabalho prático para realizar o mapeamento de processos de negócios. A instalação do Visage. Esse software é um software gratuito. Existe esse software pago também, só que esse software pago é um software muito robusto, onde ele tem plataforma de no-code, que é não codificar nada, não fazer nenhum código computacional, só mesmo por parametrização de sistema, né, que faz as automações. É uma ferramenta aí que, se você pagar ela, empresas grandes que pagam, tipo Microsoft, Google, porque ela realmente ela automatiza os processos também. Ela serve como, em vez de você fazer uma API de um software, você usa a ferramenta para poder fazer a atividade de automação. Mas ela é gratuita, ela serve muito bem, ela é muito bem aplicada em empresas pequenas, de médio porte, grande porte também, porque ela facilita a gestão por processos. Eu trouxe alguns vídeos, alguns livrozinhos para vocês. Primeiro, eu queria falar para vocês sobre onde que a gente começa há muito tempo, hein? Desde 86. Desde 86, o Djalma Oliveira Rebouças, ele trabalha com sistemas, organizações e métodos. E aí, ainda hoje, né, o pessoal usa, né, esse sistema de organizações e métodos, só que de uma forma bem bacana para as empresas. É claro que não tem uma metodologia única que serve para você gerenciar a sua empresa, mas você consegue ver várias metodologias ou até combinar uma metodologia com outra. E hoje esse livro, Administração de Processos, também é muito bacana, que mostra como fazer gestão de processos. E tem um livro também muito bacana que é
Maria Esmeralda Álvares, que ela alinha a gestão de documentos com mapeamento de processos. Esse livro também é muito bacana. Além de ter vários outros tipos de artigos científicos da área de ciência da informação que relaciona a gestão de documentos com mapeamento de processos. A gente tem a Elisângela Ganetti, que é uma professora que é pioneira aí nesse ramo, e ela traz muitas coisas bacanas da, da junção dessas duas áreas. E é a área que eu sigo, né? É a área da minha dissertação. Então, uma breve introdução. ABPMP. O que é a ABPMP? É a Association of Business Process Management Professional. É uma associação independente, sem fins lucrativos, que iniciou lá em 2003. Eu vou falar um pouquinho do histórico dela mais na frente. E ela traz um livro que norteia a gestão por processo. É um pouco similar ao PMI, né, que tem a gestão ali de projetos, né, tem certificações. A gestão de processos e gestão de projetos está muito alinhado e apresenta várias certificações também. Quem quer aí, né, se qualificar, aí você pode ter certificações nessas duas áreas, e são áreas correlatas, processos e projetos. Só que a de projetos, ela tá mais consolidadas, né? O PMI aí, todo mundo já sabe o que é e tal, gerenciamento de projetos, etc. Já a BPMP, ela tá iniciando ainda, né? Tem um livro que fala sobre a terceira onda, que é sobre o mapeamento de processos. E essa terceira onda, realmente, hoje em dia, está todo mundo indo para esse caminho, né? Porque é um caminho bacana de se estudar, é um caminho bacana de se administrar uma empresa. E aí, essa ABPMP, ela criou um livro, que é o ABPMC Book. Esse livro, eu vou falar sobre ele, nós estamos na quarta edição dele, de 2019. Eu vou falar um pouco sobre ele. Essa ABPMP, ela não tem, ela é sem fins lucrativos. Mas esse livro, ele é vendido porque é uma melhor prática, né? Um benchmark que eles fazem entre eles, né? E criam esse livro com com a simbologia e as definições. E nesse livro ela fala sobre 9 áreas de conhecimento. Eu vou falar para vocês. Vamos falar sobre processo de atividade, ciclo de vida do PM Book, processos versus processo de negócios, tipos de negócios e tipos de atividades. O que é o BPM e o BPMN? O BPM é Business Process Management e o BPMN, é o N de notation, é uma notação de modelagem de processos de negócios. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai usar o software Visage para poder fazer isso. E quais são os processos, né, que a gente vai fazer? Eu vou falar cada um desses processos que a gente usa para poder fazer esse ciclo rodar, esse mapeamento de processos rodar de forma, né, que é com uma forma técnica. Vamos fazer a prática, alinhar a parte técnica com a parte prática. E o que é a cadeia de valor, arquitetura de processo, automatização de processos e otimização de processos. Então, falando um pouquinho o que é a cadeia de valor. A cadeia de valor, ela apresenta de forma, ela define os processos primários, secundários, né? E define ali quais são aqueles processos que geram mais valor, né? Geralmente são aqueles que estão ligados diretamente ao cliente. Eu vou fazer um vídeo só sobre cadeia de valor no meu canal, acho que vocês vão gostar bastante. Então, a cadeia de valor, ela tem os macroprocessos de toda a empresa desenhada
tem os processos, subprocessos e as atividades. A atividade, geralmente, ela vem ali na instrução de trabalho, e aí tem o subprocesso de forma bem detalhada, o que é aquela atividade, os processos de forma mais geral, e os macroprocessos é a junção deles com a cadeia de valor, ela vai colocar prioridades. Quais são aqueles processos que interferem diretamente o meu cliente? Então, a estratégia da empresa está na cadeia de valor, que busca apresentar os macroprocessos que integram o valor aos usuários. Ela pode ser entendida como um conjunto de macroprocessos que podem ser executados para projetar e produzir, entregar e dar suporte aos produtos pela organização. Então, a cadeia de valor está nesse livro aqui, de Michel Potter. Ele que descreveu a cadeia de valor desde 1985, tem mais de 30 anos e ainda assim continua algo bem atual, porque ainda não tem nada que é melhor para fazer uma cadeia de valor do que essa metodologia de Potter. O Aziz e o To Be. O Aziz é o processo anterior, aquele processo que eu vou mapear do jeito que tá. O To Be já é onde que eu vou propor as minhas melhorias, propor as automatizações, propor ali as melhorias nos fluxos, as melhorias tecnológicas. Histórico. Então, a BPM, a Associação de Profissionais de BPN, e o guia C-Book estão bem ligados, né? Ela faz esse guia e vende esse guia, acho que está no preço de hoje, aqui nós estamos em junho, esse guia está em torno de R$ 300. É um livro muito bacana para quem quer trabalhar na área de mapeamento de processos. A BPMP, né, ela surgiu em 2003, sem fins lucrativos, né, completamente independente, voltada para o trabalho voluntário. E em 2008 surgiu a ABPMPP do Brasil, né? É no Brasil que ela foi consolidada e nós temos aqui no Brasil essa associação ainda. Tem algumas associações que elas são de cada estado, né? Cada estado ainda tem a sua, para poder juntar e trabalhar em cima desse mapeamento de processos. É uma organização muito bacana, viu? Vale a pena você ser filiado. Eu sou filiada a ela, recebo os e-mails, recebo as notificações. Sempre que tem alguma coisa nova, ela informa. Tem cursos, tem diversas capacitações e dentro dessa associação. Vale muito a pena você entrar e ser sócio. Então, o que é o C-Book? É uma estrutura de conhecimento amplamente reconhecida que descreve os principais conceitos, princípios, terminologias, práticas associadas à gestão por processos ou de processos de negócios. Então, o que tem nessas 9 áreas de conhecimento? A primeira é gerenciamento de processos de negócio. A segunda, modelagem de processos. A terceira, análise de processo. Quarta, desenho dos processos. 5, gerenciamento e desempenho dos processos. 6, transformações de processos. Tecnologias de processos, como a 7. 8, organização de gerenciamento de processos e 9, gerenciamento corporativo de processos. Essas são as 9 áreas do conhecimento. Então, a versão 3, versão 1 foi em 2003, né, na ABPMP, e ela surgiu, né, juntou várias pessoas para trabalhar e surgiu a primeira em 2003. E depois houve esse boom, né? Muita gente gostou. E aí teve a versão 2 em 2009, a 3 em 2013, que ainda hoje é muito utilizada, muita gente ainda usa ela. E aí necessitou de ter mais a quarta, que é a última, que foi em 2019, onde ela incorporou diversas coisas, diversas tecnologias, como internet das coisas, machine learning, vários tipos de tecnologias, né, voltadas aí para a atualidade. Então, foram as mudanças tecnológicas, né?
E aí, como eu falei, é a plataforma no code, que é não é zero de código, é só programar ali por ajustes, né? Por parametrizações. Utilizou a URPA, automação robótica de processo, inteligência artificial. Então, para alinhar o conteúdo todas essas áreas, teve essa nova versão, que é a do de 2019. Quais são os pilares? A prática de BPM é definida como conjunto de valores, crenças, lideranças e cultura. É orientada por processos de negócios que entregam valor aos clientes. A área de conhecimento e gerenciamento de processos de negócio fornece fundamentos necessários para a compreensão de outras áreas. Então, aí são as 9 que eu já falei para vocês, e eu vou falar sobre cada uma, né? O que é o BPM? É Business Process Management, que é a modelagem de processos de negócios. A BPN, Business Process Model and Notation, que é que é a notação de processos de modelagem de processos de negócios. A anotação, que é a anotação, o que é a anotação? É através de símbolos você descrever o desenho ali daquele processo. A BPMS, que é Business Process Management System, são sistemas de automatização dos processos. Então, o que é a BPM? Business Process Management, gerenciamento de processos de negócios. É uma abordagem disciplinada para identificar, projetar, executar, documentar, medir, monitorar e controlar os processos de negócios, tanto automatizados quanto não automatizados, para alcançar resultados variados, consistentes e alinhados com objetivos estratégicos da organização. Então, ela envolve toda a parte estratégica da organização, como que as pessoas vão fazer aquela tarefa, de forma que, com símbolos, esses símbolos são conhecidos no mundo inteiro. Esses símbolos fazem com que você desenhe e consiga detalhar ali os processos de negócio. E aí você pode traçar metas, traçar indicadores, traçar KPIs para cada processo, né, para reduzir ali os processos. Pode também automatizar ou pode não automatizar os processos. O mapeamento de processo ele não serve somente para deixar a coisa técnica, não, técnica automática, não. Às vezes é um processo ali do dia a dia que você precisa de mapear, precisa de registrar o conhecimento que está na cabeça das pessoas e transformar ele em um desenho, uma rotação que é comum ao mundo inteiro. É a melhor prática. Então, o BPN é uma notação gráfica que permite que descreve etapas de um processo de um negócio com fluxo de ponta a ponta. E a ONG, ela é para modelagem de processo, é uma notação para modelagem de processos. Então, o que é o BPMS? Então, é um sistema, é uma ferramenta de software complexa que não são responsáveis pela execução de grande parte do ciclo de vida do gerenciamento de processo de negócio. E tem as 9 áreas que eu vou falar para vocês, 9 áreas do conhecimento do guia. 1 é o gerenciamento de processos de negócios. Ele fornece fundamentos necessários para a compreensão de todas as áreas. De uma área quer conhecer a outra, porque tem uma interface ali, tem um handoff entre uma área e outra. Eu vou explicar para vocês todas essas falas minhas, por exemplo, handoff, o que é o handoff. Vou explicar para vocês no vídeo de desenho mesmo de um biságio. E o 2 é a modelagem, inclui um conjunto de chaves e habilidades técnicas que possibilitam compreender, formalizar e comunicar os principais componentes de negócio. A área de conhecimento de modelagem
de processos fornece uma visão geral de definições chaves dessas habilidades técnicas. Além disso, ela fornece também o atendimento aos propósitos e benefícios da modelagem por processos. Então, o que que é essa modelagem? É ali que eu vou modelar ali o desenho, né? Eu vou fazer o ASIS. Então, na análise do processo, o que que você faz? Envolve a compreensão de processos de negócio, incluindo sua eficiência e eficácia para atendimento dos objetivos para os quais foram desenhados, explora o propósito de análise de processos e atividades que provém, dão suporte à compreensão de processos, técnicas analíticas, papéis, escopos, contexto de negócio, regras de negócio, métricas, desempenhos, e o foco é fazer o ESIS. É aí que você vai desenhar o processo do jeito que ele está. Você vai pegar o processo e vai desenhar ele com um conjunto de símbolos da forma que ele está. Muita atenção, vocês não vão fazer o caminho feliz, que é a forma mais linda que existe. Não. Aqui vocês têm que colocar todo o processo real, inclusive as falhas, para você conseguir propor no To Be a melhoria. E aí vem o desenho, né? Você vai desenhar aquele processo com o ASIS, com o cenário atual, explicação de como esses funcionarão, se serão medidos, controlados, gerenciados, envolve a criação do modelo futuro, o to be, no contexto dos objetivos do negócio e desempenho desse negócio, de desempenho de processos. Nessa parte, gente, muita atenção. Vocês vão ter que prestar muita atenção na empresa. Por que que a empresa quer mapear o processo? É para reduzir custos? É para aumentar agilidades? É para apoiar a automação? Atender a legislação? Será que é por causa de alguma norma nova que entrou? Será que pode ser identificar gargalos? Ou às vezes o setor está com muita, tá gastando muito, quer identificar ali por que no processo que está gastando muito. Se é o gargalo entre um setor e o outro, entre um handoff, né, que conversa, quando uma tarefa ela passa de uma área para outra. Por que que existe esse processo? Qual que é a justificativa para existir o processo? Qual o objetivo do processo? Quais são os resultados? Quais são as saídas e entradas do processo? Tenha sempre na sua mente que o processo ele precisa ter um dono do processo, ele precisa ter um responsável pelo processo, que vai prestar contas daquele processo. Ele que vai ter que falar ali se teve alguma perda, qual que é o porquê, o motivo daquilo, ter métricas para gerenciar, né? Será que aquela área ela tem indicadores? Será que essa área tem indicadores que refletam a realidade, que realmente estão agregando, estão trazendo resultados para a empresa? Quais são os problemas do processo? Levantar os riscos dos processos, ver ali se existe quando um fluxo sai de uma área e vai para outra, né, que é o handoff, se existe algum problema ali de comunicação entre as áreas. Problema de comunicação existe em quase todas as empresas que eu já trabalhei, gente, como consultora. Muita atenção, principalmente as informações, como que um processo chega, como que dá o gatilho para fazer aquela atividade, como que uma área conversa com outra. Quais são as fases, quais são as etapas do processo, se tem tecnologia envolvida, né? Quais são as tecnologias, quais são os sistemas que as pessoas estão usando para fazer aquela tarefa. É muito bom você relatar essas coisas todas no desenho. Então, fazer o gerenciamento de desempenho de processos é um monitoramento formal planejado do processo e acompanhar o desempenho com o objetivo de apurar a eficiência e eficácia dos processos. A informação é usada para comparar o desempenho real com as metas dos processos e tomar decisões a respeito de melhorar e continuar os processos existentes. A transformação de processos, ela aborda disruptivas em processos, mudanças disruptivas, né, nos processos, mudanças de paradigmas, juntamente com tarefas associadas à construção e avaliação de novos processos. Vai mudar ali o processo, né, no to be.
Então, a 7, a tecnologia, isso é muito interessante. Aqui que vocês vão entrar com todas aquelas tecnologias que vêm, né, no BPM C-Book agora de 2019, que é machine learning, é trabalhar com API, é trabalhar com dados estatísticos, né, com Big Data, se você tiver, né, se for o caso, né, se for uma necessidade da empresa. Quais são as tecnologias que podem incluir no desenvolvimento dessa tarefa? Quais são os dados? Quais são os armazenamentos dessas informações? Onde essa informação está armazenada? De que forma que ela está armazenada? Se ela está automatizada ou não? É tudo em papel mesmo, né? É aqui que você vai trabalhar. O que você pode melhorar de forma a tecnologia dentro do recurso que você tiver para ajudar naquela tarefa. Então, adicionalmente, discute as suítes do gerenciamento de processos, repositório de processos padrões, abordagem e tendências tecnológicas. Esse novo BPM C-Book de 2019, ele trouxe essa palavrinha, repositório de processos, que não tinha nos outros. E é algo muito interessante, que é onde você vai trabalhar com aonde está a informação necessária do seu processo. Então, a 8 é a organização de gerenciamento de processos, trata papéis, responsabilidade, estrutura organizacional para prover suporte à organização orientados a processos, a importância da governança, do processo examinado em conjunto com outras estruturas de governança, como também o conceito de escritório de processos. O que é esse escritório de processos? É um setor, seria um setor, em algumas empresas que já estão mais com nível de maturidade maior em processos, ela já tem esse setor, né, de escritório de processos, onde vai se tratar todas as coisas que afetam, todos os problemas que afetam os processos organizacionais. E é interessante a gente trabalhar aqui com papéis e responsabilidade. Talvez venha o caso colocar aqui uma matriz RACI para identificar quais são as responsabilidades de cada um dentro da empresa no gerenciamento de processos. Então, assim, dependendo do nível de maturidade que a empresa tiver dentro do gerenciamento de processos, ela consegue ter um setor exclusivo para processos. Então, o gerenciamento corporativo de processos. O gerenciamento corporativo de processos é dirigido pela necessidade de maximizar os resultados de processos para garantir o alinhamento das estratégias de negócio com foco no cliente e nas partes interessadas. Esta área de conhecimento trata dos requisitos de gerenciamento corporativo de processos, modelos de referência, estrutura de trabalho para processo, avaliação de maturidade e processo de gerenciamento de portfólio de repositório de processos. Então, é muito interessante essa área essa parte corporativa de verificar ali a maturidade do processo. Se o seu processo está criado, às vezes você chega numa empresa e ela não tem nenhum processo. Existe na cabeça das pessoas. Então, ela está no nível de maturidade baixo. Mas se já tem um nível de maturidade maior, que o processo está criado, desenhado e aplicado, é um nível de maturidade maior, onde você tem uma pessoa que sabe o processo, porque o processo existe, não está só na cabeça, existe mapeado e existe desenhado. Tem o desenho dele no Visage ou no seu ou outro software de mapeamento de processos. Tem um documento dele, ou o mesmo procedimento, instrução de trabalho, e ele está aplicado, as pessoas estão treinadas também. Treinado e aplicado, pode ser o quarto, por exemplo. Treinado, as pessoas estão capacitadas para executar, e outra, ela aplica aquilo. Então, se ela faz essas 4 etapas, ela consegue fazer o ciclo de PDCA, que eu vou falar mais na frente. Então, se a pessoa tiver maturidade, né? Se a empresa tiver maturidade para poder ter esse nível maior de processos, né? Criado, desenhado e aplicado, treinado e aplicado, ela está no nível alto de gerenciamento de processos. Tem uma escala, viu, gente? Eu tô falando aqui, mas tem uma escala que faz essa classificação de maturidade. E aí tem os processos de atividades. O que é? Processo é um conjunto de atividades e comportamentos executados por humanos ou por máquinas para alcançar mais
um ou mais resultados. Os processos são disparados por eventos específicos, apresentando um ou mais resultados que podem conduzir ao término do processo ou à transferência do controle para outro, ou handoff, saindo de uma área para outra. O processo deixa de ser daquela área e ele passa a ser de outra. Atividades são conjuntos de tarefas ou trabalhos realizados com recursos específicos que podem ser de pessoas ou máquinas. Então, tá aí um pouquinho de diferença de processo e atividade. Então, aqui é o PDCA, né? Que eu falei, né? Que se, por exemplo, a empresa tiver um nível de maturidade 4, que é, por exemplo, o processo tá criado, tá desenhado, tá treinado e a pessoa está executando, ela consegue, por exemplo, se eu tenho alguma coisa ali no fluxo que eu preciso melhorar, melhoro, e aí passa por tudo de novo, né? Eu vejo que ali eu aplico a melhoria, eu desenho a melhoria, eu treino a pessoa naquela melhoria e ela executa a melhoria. E aí a gente faz o PDCA. Esse PDCA, dentro do BPM C-Book, ele traz o planejamento, a análise, o desenho e a implementação. Então, sempre faz esse ciclo, que é muito parecido com o PDCA. Então, o que a gente tem de processo? Uma visão funcional, que traz de bom, né, trabalhar com o processo. Traz uma visão funcional, uma especialização no trabalho, a pessoa vai ser especialista naquela área ali, porque ela está com o desenho todo detalhado, esmiuçado ali para ela poder trabalhar. Ela consegue ter silos gerenciais, isolamentos de metas e indicadores operacionais. A gente consegue ter indicadores estratégicos e indicadores operacionais, metas metas como todos, processos que são alinhados com as metas para se conseguir bater aquelas metas, o que eu preciso de melhorar no processo, entre outros. Então, os processos eles vão de linha linear, né? Os processos eles melhoram a empresa como um todo. E a gente tem vários tipos de processos, né? Que são 3. A gente pode classificar eles como 3. Processos primários, processos de suporte e processos de gestão. Vou falar um pouquinho sobre cada um. Processo primário. Aqueles que estão ligados de ponta a ponta, que entregam valor diretamente para o cliente. Digamos que eu sou uma empresa, uma empresa de cursos. Então, quais são os processos primários? Digamos, ele é a matrícula do aluno, que você está em contato direto com o aluno, que se você não matricular, aquele aluno não vai entrar na empresa. Então, a matrícula do aluno é um processo primário. Então, aquele processo está muito ligado à atividade fim da empresa, ao cliente da empresa. Os processos de suporte. Digamos que eu tenho ali o processo a biblioteca da instituição da escola. Ela é uma atividade que ela está ali para apoiar o aluno. Então, é uma atividade de suporte, né? Ela existe para apoiar o aluno. Uma limpeza, por exemplo, da sala, atividade de limpeza da sala, limpeza dos corredores, limpeza dos banheiros, dos sanitários dos alunos que vão usar aquela instituição. Também ela se caracteriza como uma atividade de processo de suporte. E os processos de gestão? São aqueles usados para monitorar, medir, controlar, seria, por exemplo, os processos relacionados à diretoria da empresa, estratégicos da empresa, digamos que, por exemplo, nós estamos com o pensamento de aumentar a capacidade de administrativos e fazendo com que as pessoas, elas trabalham em tempo recorde, fazendo as atividades que tem que fazer, para que a gente consiga ampliar, ter mais cursos, né? Colocar mais cursos da empresa, oferecer mais trabalho para a sociedade, oferecer mais benefícios para a sociedade se for uma instituição pública. Ou se for uma instituição particular, eu quero ter uma maior capacidade de ganhos, contratar mais funcionários, né, para poder fazer aqui a gestão ali, a gestão de recursos, né, que está ligado a processos, que está ligado a projetos também.
Então, todos esses três, eles permeiam a parte de processos. O que é, né, esses três processos? Nós já falamos sobre os três, agora nós vamos para a introdução da seção de modelagem de processo. A gente tem diagrama, mapa e modelo. Todos esses itens a gente trabalha com símbolos. Nós temos piscinas, evento, fluxo de sequência, raia, gateway inclusivo, exclusivo, processos, regras de negócio, elementos básicos do BPN, introdução ao bisagem, exercícios sobre o bisagem e depois a gente tem a parte prática de como desenhar e depois a gente tem um outro vídeo de ligações entre mapeamento de processos e a ciência da informação, a gestão da informação. Então é só isso, gente, que eu tinha para vocês hoje. Muito obrigada por ficar até agora. E espero que vocês curtam esse vídeo e eu vou colocar mais um outro vídeo logo em sequência para vocês ficarem atentos, porque esse vídeo ele faz parte de 4. Ele é um de 4. Muito obrigada e até mais.